Existe um tipo de homem que chama atenção sem esforço. Ele não força e conversa, não tenta impressionar o tempo todo, não corre atrás. E mesmo assim, as pessoas se aproximam. As mulheres demonstram interesse. As interações acontecem de forma natural. O mais curioso é que esse homem raramente percebe o que tem de diferente. Você pode ser esse homem sem saber. E hoje você vai descobrir os 7 sinais que provam isso. Pesquisas em psicologia social indicam que grande parte da atração não é construída de forma lógica, mas emocional e inconsciente. Pequenos comportamentos, postura, ritmo de comunicação e até a forma como você reage ao ambiente influenciam diretamente o nível de interesse que você desperta. E os 7 sinais que você vai ver agora mostram exatamente como isso acontece. Sinal 1. Você não sente necessidade de estar sempre disponível. Você responde no seu tempo, tem sua própria rotina, não gira sua vida em torno de outra pessoa. Isso não é frieza, é autonomia. E a autonomia é um dos elementos mais poderosos de atração que existem. Quando você está sempre disponível, sua atenção perde valor. Não porque você seja menos interessante, mas porque o cérebro humano associa raridade à importância. O que é difícil de acessar é percebido como mais valioso, e você, sem esforço, cria exatamente essa percepção. Pensa no contrário, o homem que responde em segundos, que está sempre online, que nunca cria espaço. Ele pode ser incrível, mas a disponibilidade constante elimina a tensão emocional que a atração precisa para crescer. Você não faz isso. E esse detalhe muda completamente como as pessoas te percebem. O insight aqui é simples. Você não está jogando difícil. Você genuinamente tem uma vida que ocupa sua atenção. E essa vida própria comunica algo que nenhuma estratégia consegue fingir por muito tempo: que você é completo independentemente da validação de alguém. Sinal 2. Você é natural e não tenta impressionar. Você não muda quem você é para agradar. Não força assuntos. Não performa uma versão de si mesmo que acha que vai ser mais aceita. Você simplesmente é. E essa autenticidade gera algo raro nas interações: conforto genuíno combinado com curiosidade. O cérebro humano se sente atraído pelo que é ao mesmo tempo familiar e levemente imprevisível. Quando você é natural, mas não totalmente decifrável, você ativa exatamente esse mecanismo. As pessoas se sentem confortáveis perto de você, mas ao mesmo tempo querem entender mais. Querem descobrir o que ainda não viram. Pensa em como você se sente perto de alguém que claramente está se esforçando para impressionar. Existe uma tensão ali, uma artificialidade que o cérebro detecta automaticamente e que cria distância emocional. Agora pensa em como você se sente perto de alguém que simplesmente é quem é. A diferença é imediata, e você gera essa segunda sensação sem precisar pensar nisso. A naturalidade também comunica segurança. Pessoas inseguras se adaptam para agradar. Pessoas seguras permanecem. E quando você permanece sendo você mesmo, independentemente do contexto, você está comunicando um nível de autoconfiança que é percebido antes de qualquer palavra ser dita. Me conta aqui nos comentários. Você já percebeu alguém demonstrando interesse em você quando você nem estava tentando? Escreve também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Antes de continuar, precisa entender algo que conecta tudo o que você está vendo. Homens com alto poder de atração não são necessariamente os mais bonitos, os mais ricos ou os mais extrovertidos. O diferencial está no que eles não fazem, na ausência de esforço forçado, na presença de autenticidade natural. E é exatamente isso que os próximos sinais vão revelar. Sinal 3. As pessoas prestam atenção em você de forma espontânea. Quando você fala, as pessoas ouvem. Quando você entra num ambiente, algo muda sutilmente. Não porque você faça algo espetacular,
mas porque existe uma qualidade na sua presença que chama a atenção de forma orgânica. Isso não é ego, é percepção de impacto real. Esse tipo de presença não é construído com volume ou com o esforço de chamar atenção. É construído com consistência, com autenticidade e com aquela qualidade de pessoa que está completamente presente no momento, sem dividir a atenção com a preocupação de como está sendo vista. Quando você está genuinamente presente, as pessoas sentem isso e respondem a isso. Observa o que acontece nas conversas. Ela ri com mais facilidade quando você fala. Ela se envolve mais, responde com mais energia, demonstra mais interesse do que demonstra em outras interações. Não é sobre o conteúdo do que você diz, é sobre como você faz as pessoas se sentirem enquanto você fala. E quando você gera essa sensação de forma consistente, você tem algo que a maioria dos homens passa a vida tentando construir artificialmente. O detalhe que torna esse sinal especialmente revelador é que ele aparece mesmo quando você não está tentando. Você não preparou nada, não planejou ser interessante, simplesmente estava lá, sendo você mesmo. E mesmo assim, a reação das pessoas ao redor foi diferente. Isso é poder de atração genuíno em ação. Sinal 4. Você não busca validação constantemente. Você tem opiniões próprias e não as abandona para agradar. Não verifica o tempo todo como está sendo recebido. Não ajusta o comportamento em função da aprovação alheia. E esse detalhe, aparentemente simples, é um dos fatores mais fortes de atração que existem. Do ponto de vista psicológico, pessoas que não precisam de validação constante comunicam segurança emocional. E segurança emocional cria uma dinâmica muito específica. O outro começa a buscar a aprovação de quem parece não precisar dela. É um mecanismo quase automático. Quando você não implora por atenção, a atenção naturalmente se volta para você. Pense em quantas vezes você viu alguém perder valor exatamente por tentar agradar demais. Por concordar com tudo, por mudar de posição para não gerar conflito, por fazer de tudo para ser aceito. Cada vez que alguém faz isso, o nível de interesse ao redor diminui, porque o cérebro interpreta a necessidade de aprovação como insegurança. E insegurança é o oposto do que atrai. Você não faz isso. Você discorda quando discorda de verdade. Mantém sua posição quando acredita nela. Tem um ponto de vista que existe independentemente de ser validado pelo outro. E essa consistência interna cria algo que poucas pessoas conseguem construir: a percepção de que você tem valor próprio, que não depende de ninguém para ser quem é. O erro que a maioria dos homens comete é confundir humildade com ausência de posicionamento. Você pode ser humilde e ainda ter opiniões claras. Você pode ouvir o outro sem abrir mão de quem você é. Essa combinação, humildade com posicionamento, é o que cria aquela qualidade rara de pessoa, que é ao mesmo tempo acessível e respeitável. Quantas vezes você já viu alguém perder valor por tentar agradar demais? Conta aqui nos comentários o que você observou. Adoro ler as experiências de vocês. Os 4 sinais anteriores mostram o que você faz naturalmente que gera atração. Os próximos 3 mostram algo diferente e mais profundo: o impacto que você cria na mente das pessoas, mesmo quando não está presente. E é aqui que o poder de atração raro se separa completamente do interesse comum. Se você quer continuar entendendo como esse poder de atração funciona e como desenvolvê-lo ainda mais, se inscreve no canal agora. Toda semana tem conteúdo novo sobre psicologia da atração e comportamento que vai mudar como você se posiciona nas interações. Sinal 5. Você é naturalmente imprevisível. Você não é completamente decifrável. Tem momentos de presença intensa e momentos de foco total em outras coisas. Não é sempre o mesmo em todos os contextos. E essa variação natural cria um efeito psicológico muito poderoso.
O cérebro das pessoas continua pensando em você mesmo quando você não está presente. Esse mecanismo é o efeito Zeigarnik em ação. O cérebro humano tende a manter foco ativo em situações que não estão completamente fechadas, em pessoas que não foram totalmente decifradas. Quando você é previsível demais, o cérebro te arquiva. Quando você tem variação natural, o cérebro continua trabalhando na sua direção, tentando entender, tentando completar o quadro. Pense em como isso funciona na prática. Você tem dias em que está totalmente presente e envolvido nas conversas. E tem dias em que está focado em outras coisas e naturalmente menos acessível. Essa variação não é estratégia. É simplesmente como você vive. Mas o efeito que ela gera é que as pessoas nunca conseguem te colocar completamente numa caixa. Nunca conseguem prever com certeza como você vai ser. E essa incerteza saudável é combustível para o interesse. O insight fundamental aqui é que imprevisibilidade genuína não pode ser fingida de forma sustentável. Você não pode planejar ser imprevisível. Isso se contradiz. O que você pode fazer é parar de suprimir as variações naturais do seu comportamento, em busca de uma consistência artificial. Seja intenso quando estiver intenso. Seja focado quando precisar de foco. Essa autenticidade nas variações é o que cria a imprevisibilidade que mantém você na mente das pessoas. Sinal 6. Você encerra os momentos antes de saturarem. Você não prolonga conversas até ficarem vazias. Não força a presença quando o momento já deu o que tinha a dar. Muitas vezes, você encerra no ponto alto, quando a energia ainda está boa, quando ainda havia mais a ser dito. E esse detalhe deixa uma sensação específica que é muito difícil de esquecer: a sensação de querer mais. A psicologia da memória mostra que lembramos com mais intensidade o final das experiências. Quando uma interação termina no pico, a memória guarda aquele pico. Quando termina depois de saturar, a memória guarda o cansaço. Você, sem perceber, está consistentemente criando memórias que terminam no ponto certo. E isso faz com que as pessoas queiram repetir a experiência. Esse comportamento também comunica algo sobre como você valoriza seu próprio tempo. Você não fica preso numa interação por medo de que encerrar signifique perder algo. Você confia que o que foi construído já tem valor e que sair no momento certo preserva e até aumenta esse valor. Essa segurança com o próprio tempo é percebida de forma imediata e gera respeito antes mesmo de ser conscientizada. O resultado prático é que as pessoas saem das interações com você querendo mais, não frustradas, não com a sensação de que algo faltou, mas com aquela leveza de quem viveu um momento bom e está antecipando o próximo. E quando você cria essa sensação de forma consistente, você se torna alguém que as pessoas buscam ativamente, não por obrigação, mas porque estar com você deixa algo positivo que elas querem sentir de novo. Sinal 7. As pessoas demonstram interesse em você sem que você precise iniciar. Este é o sinal mais revelador de todos, e é também o que mais surpreende quem o reconhece pela primeira vez. Elas puxam assunto, elas se aproximam, elas tentam manter contato. Você não iniciou nada, você simplesmente estava sendo você mesmo. E ainda assim, o interesse veio na sua direção de forma espontânea e consistente. Isso não é sorte, é o resultado natural de todos os outros 6 sinais funcionando juntos. Quando você tem autonomia, autenticidade, presença, segurança emocional, imprevisibilidade natural e a sabedoria de encerrar os momentos no ponto certo, você cria uma combinação de elementos que o cérebro humano percebe como extremamente atraente, mesmo sem conseguir nomear exatamente o porquê. Pense em como isso funciona em termos práticos. Você não está correndo atrás.
Não está iniciando todo o contato. Não está forçando presença. E ainda assim, o contato acontece. As conversas são iniciadas por ela. A aproximação vem do lado dela. O interesse é demonstrado sem que você tenha pedido ou provocado diretamente. Isso é poder de atração raro, se manifestando de forma concreta e inegável. O mecanismo psicológico por trás disso é poderoso. Quando alguém não precisa de você para se sentir bem, mas você se sente bem perto dessa pessoa, o desejo de manter essa pessoa por perto aumenta de forma significativa. Você não cria dependência, você cria desejo. E desejo é muito mais duradouro e muito mais genuíno do que qualquer forma de necessidade. O erro que a maioria dos homens comete ao descobrir esse sinal é tentar replicá-lo de forma consciente, tentar parecer desinteressado estrategicamente, tentar performar autonomia que não existe de verdade. Mas isso não funciona, porque o que torna esse sinal poderoso é exatamente a sua autenticidade. Você não está fingindo não precisar. Você genuinamente tem uma vida que te completa. E essa diferença entre fingir e ser é percebida de forma imediata, mesmo que de forma inconsciente. Quando você reconhece esse sinal em você, algo muda internamente. Você para de agir por tentativa e erro, de tentar adivinhar o que vai funcionar, de ajustar o comportamento em função da aprovação alheia. Você começa a agir com a consciência de quem sabe o que tem. E essa consciência transforma não só como as pessoas reagem a você, mas como você se posiciona em cada interação que tem. Esses 7 sinais formam um padrão completo de atração genuína e rara. Autonomia, naturalidade, presença espontânea, segurança emocional, imprevisibilidade autêntica, ritmo inteligente e o poder de gerar interesse sem precisar iniciá-lo. Quando esses elementos estão presentes, a atração deixa de ser algo que você precisa buscar e passa a ser algo que acontece como consequência de quem você é. A maioria dos homens nunca percebe isso porque está ocupada demais tentando fazer força, em vez de entender o que realmente funciona. Você acabou de dar um passo que a maioria não dá, o de reconhecer o que já tem e entender como isso funciona. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar. E se você reconheceu algum desses 7 sinais em você mesmo enquanto assistia, conta aqui nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem vídeo novo sobre psicologia da atração, comportamento e relacionamentos. O próximo pode ser exatamente o que você precisa assistir. Enquanto você decide se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos que já estão aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre atração, linguagem corporal e psicologia dos relacionamentos esperando por você. Até o próximo vídeo.